leitura de hoje é silêncio em muitas coisas. E lá em Lucas capítulo 9, versículo 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Isso aqui Jesus pergunta aos apóstolos lá, que dizem quem eu sou? Aí uns dizem que é Elias, João Batista. Aí pergunta a Pedro e Pedro fala que é o Cristo de Deus. E aí Jesus fala isso. E ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Vamos aqui ouvir o Miramês a respeito desse versículo aqui. O silêncio é uma arte que o coração educado concede para que reine a paz, desde que esse seja fruto da meditação, analisado pelo bom senso. Em horas difíceis, ponderemos antes de falar, ou falemos sem esquecer a vigilância. O médium que não sabe portar-se diante dos outros, transmitindo tudo que ouve ou vê do mundo espiritual, caminha a passos largos para falsas profecias. Tudo o que existe é certo. Tudo o que existe é certo, mas nem tudo o que ficamos sabendo convém anunciar. Em boca fechada, é mais difícil transitar em certos. O sensitivo pretensioso entra em caminhos perigosos e, se pensasse melhor, desistiria da pretensão pelo volume das consequências se conseguíssemos melhor, se conhecêssemos melhor a lei na regência da mecânica universal, falaríamos muito pouco, porém acertadamente. A ostentação nos leva a muitos enganos, porque não sabe esperar. Nada fica em vão, nem escondido, que não venha à luz. Todavia, quando a vaidade força para que os outros saibam do pouco bem que fazemos, empobrece o que é mais útil. Saber esperar é diligência divina no coração humano. A maior virtude, ou uma das maiores, é aquela que não se preocupa em retratar o que se faz, pois tudo é feito pelo bem da humanidade. O êxito da verdade se evidencia quando ela convém ser anunciada. Dita na hora errada, avança a área alheia e torna-se imprudência. Castiga a quem ouve e é recebida como engano. O médium prudente valoriza a doutrina que escolheu para sua fé e é sempre respeitado por todos os profitentes, os novatos que vêm nos seus trabalhos mediúnicos, que veem em seus trabalhos mediúnicos verdadeiro estímulo para a paz de todos. Os dons que possuem, meus companheiros, não podem ser coisa mercável, nem brinquedo de uso fácil. São joias preciosas, fabricadas em milhões de anos pelas mãos sábias do tempo, sob o comando da inteligência suprema. São preciosidade rara que acumulais no coração, não para que elas fiquem pelo brilho que têm, mas pelo bem que podem fazer, irradiando amor para a humanidade inteira. O silêncio bem metrificado é poesia divina no canto universal. É discurso infinito aos ouvidos dos sábios. É xarope de longa vida. É a pedra filosofal dos que iniciaram com o Cristo. Só a caridade conhece quando ele deve nascer. O cristão se escusa
da faculdade e nunca se serve de seu próprio anunciado. Esse fato ridiculariza os direitos naturais de ser humano e desajeita o ambiente entre os amigos. Falar de si mesmo, empobrecer-se. O medianeiro tem de silenciar-se em muitos assuntos e, quando falar das coisas espirituais, sentir-se seguro dos assuntos a publicar. Dá uma paradinha aqui para a gente traduzir esse lado romanceado, esse lado até que é clichê na mensagem espírita, na mensagem cristã, do silêncio. Hoje, falando do Júnior aqui, hoje o Júnior me mandou lá esse vídeo lá do cara quebrando lá a coisa, me mandou o vídeo lá de Bolsonaro, de não sei o que, e mandou lá, presta atenção no que ele está dizendo e tal. Aí eu mandei 2 áudios, né? Um do que eu vou falar aqui agora e outro da semana passada para ele lá ler. Aí eu repliquei ali o que ele falou, presta atenção nesse áudio aí que você vai ouvir agora. Mas a gente tem essa mensagem vista de silêncio, de ter cometimento no que vai falar, mas não entende, porque tudo ali está muito explicado pelo externo. Você não vai ganhar recompensa, você não vai para o céu, você vai estar mal com o papai do céu, essas histórias todas. E a gente não entra ali no lado pessoal. Qual é a prioridade da minha vida? Qual é as coisas importantes da minha vida? E nessas coisas importantes, a gente vai ver que muitas coisas importantes que a gente faz são obrigações. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, ir para o trabalho, são obrigações aliadas a um plus que é dever. Então você faz aquilo ali, e aquilo ali você já rotula que ali é obrigação, você tem que fazer. Mas tem outras coisas que a gente também dá como prioridade e toma conta do nosso tempo, do nosso afazer, do nosso proceder, e a gente não dá conta. Uma das coisas mais triviais que pega quase 99% dos encarnados é a fofoca. E muitas das vezes a gente vai rotular, não, mas aí não é fofoca. Eu estou falando da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, isso aí não é fofoca. Eu estou falando de uma coisa que todo mundo viu, todo mundo sabe. Isso aí não é fofoca. Isso aí é coisa que ela sabe que eu estou falando dela. Então, quer dizer, a gente coloca isso tudo em conta de terceiros, de jacientes, disso e daquilo, mas a gente não entende que a gente está falando dos outros. Muitas das vezes não presentes, muitas das vezes que não tem nenhum valor para a nossa vida pessoal. A gente só está ali como um telefone sem fio, e levando. Exatamente. Aí, essa coisa fica no lado filosofal da ética, do moral, mas isso aí tem também a construção do meu mundo ali, porque eu estou jogando a minha energia produtiva, eu estou alimentando essa energia em vórtices ruins, em vórtices que vão cocriar coisas desagradáveis, ou eu botando na mão do pouco caso, porque eu estou queimando energias que era para estar focada na hora. A gente pega um celular, só vou dar uma olhadinha aqui no Zap, no Facebook, no tal, vou gastar 5 minutos, quando vê ficou 1 hora, eu fico, caraca, tem 1 hora aqui, 2 horas aqui, e dá até aquela angústia, né? Porra, esse tempo todo perdido. Isso tudo a gente podia estar lendo um livro, criando todo um conceito novo, a gente poderia estar meditando, como ele colocou aqui, trabalhando, sabe, informações que vão vir em cima do meu interesse e portas abertas para a espiritualidade maior vir a relatar, a me dar esse apontamento, ou a Deus, passando para mim uma luz, uma informação na qual antes estava bloqueada por mim mesmo, por essas atitudes
que me auto-sabota. Então, esse lado do silêncio para ser trabalhado é um silêncio acumulativo de energias boas. Não adianta estar no silêncio espraguejando ou mentalizando outras coisas. Aurindo, sabe, o de bom, o de belo, o de produtivo. E de produtivo para quem? Por quê? É para mim. E é para o meu melhor. Porque o universo, ele é energia. E ele vai alimentando os vórtices que a gente está criando ali na frente. Então, quando minha mulher me largou e eu fiquei 2 semanas chorando, eu criei um vórtice ali de tristeza. Eu criei. Eu não alimentei mais, mas eu criei ele ali. Daqui a 2 anos, roubaram o meu carro. E aquela situação de tristeza faz eu alimentar, eu criar um vórtice novo do roubo do carro, mas também faz eu alimentar todos os vórtices que eu já criei de tristeza na minha vida e que não tiveram energia para se materializar. Aí ali naquele momento eu estou botando a gota d'água que faltava naquele vórtice lá atrás, de 2 anos. Não é de ontem não, de 2 anos. E ali vai me materializar momentos similares àquele ali. Porque eu estou dando muita ênfase, a minha energia, eu estou ancorando ela naquela frequência da tristeza. E isso aí não serve só para tristeza, serve para tudo. Para coisas produtivas ou coisas desagradáveis. Então, a gente tem que procurar, nesse silêncio, nessa peneira, nessa capitalização de emoções, de situações, de trabalhar em que vórtice eu vou colocar a minha energia, que vórtice eu vou alimentar ali para cocriar amanhã. Então, essa noção de que eu produzo através do meu dia a dia. E a gente vai, não, hoje eu não vou alimentar o vórtice de tristeza, ou de alegria, ou disso, ou daquilo. A gente alimenta a todo momento que a gente está oscilando nesse mundo da fofoca, da mídia, da televisão, e a gente vai criando, a gente vai chancelando aquela coisa. É isso mesmo, a culpa é do Bolsonaro, é do Lula, é do fulano, é do ciclano. E a gente vai criando ódios coletivos, irritações coletivas, desorganizações coletivas. E aí acha que, o meu país está em guerra, a culpa é do fulano, do ciclano. Não, é o coletivo. É o coletivo que criou aquilo ali. Que criou aquela realização desconfortável do coletivo. Então nada é por acaso. E esse lado do silêncio, lógico, a gente está aqui, porra, como é que eu vou filtrar isso? É orar e vigiar o tempo todo. Então, a coisa é complicada. Bem simples de entender isso aí, usando um exemplo. Por exemplo, o Manel lá na casa dele, vai lá um monte de lixo, fumaça, carro, fumaça, tânia, pilo. Lá de cima, quando tu vai olhar a terra, está toda de fumaça que todos nós colocamos, entendeu? Então cada um vai colocando um pouquinho e acaba gerando o que está acontecendo aí. Realmente não é culpa de um só, né? Não. Nós todos É o coletivo. Nós queremos, né? Teve um espírito aí não lembro qual, não sei se foi Paulo de Tarso, mas numa visão ascensionada, né? Paulo de Tarso, qual é o nome lá, meio inteiro lá nos ascensionados, que ele já não ocupa essa área astral aqui, é mais mental. E aí Paulo, não sei se também é ele, né? Mas coloca esse lixo mental do coletivo da Terra monstruoso na década de 70, esse livro lá de 70, gigantesco por esse cometimento do coletivo em cima de coisas depreciativas. E ele alerta o perigo disso. E aí a gente vai espraguejar, vai botar a culpa no cão, no diabo, nisso e naquilo, e a gente está lá semeando. Está lá pegando a nossa semente de criação
e jogando ali para frente para cocriar besteira, coisa ruim, né? Então vamos continuar aqui com o Miramês. Se conheceis alguns pormenores da vida do nosso irmão, cujo anúncio afeta a sua moral, sede discreto, embriagai-vos no silêncio e buscai alguma coisa nele que falta em vós na pauta da sabedoria. Se nas conversações com os outros e na leitura de livros não encontreis advertências acerca do que podeis falar abertamente, pede a Deus, pelos canais da prece, para vos ajudar no que podeis dizer e no tocante ao silêncio. Nunca falta ajuda para quem se dispõe a aprender com sinceridade. Meus filhos, no trato com o dom de curar os enfermos, é de notória edificação e discrição. Deixai que o tempo fale pelos seus processos, que o amor fale pela sua irradiação de serenidade, que Deus anuncie, se for da sua vontade, mas vós, sedes todo ouvidos, não faleis do bem que praticardes. E ele repete aqui, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. E assim seja. Então, eu vou pedir o Valdir para fazer a prece. Pode ser. Todos nós juntos aí agradecer a Deus por termos chegado aqui para mais uma tarde de estudos, de aprendizado da doutrina espírita, ao mesmo tempo que as energias que nos chegam, né, nos condicionem a praticarmos, né, tudo isso aí que hoje faz parte das verdades que nós aceitamos. Lembramos de todos os irmãos, né, que passam por suas provas e expiações, pedindo força, coragem, ânimo por eles, e que enfim a gente, estamos falando da Terra, que a gente consiga, né, pensar melhor, agir melhor, fazer melhor, emitir boas energias, para que esse planeta maravilhoso, né, possa ser palco, né, de um mundo melhor. E que a nossa reunião transforma na paz de Deus. Capítulo 13, 180. Então, estamos na segunda parte do capítulo 15. Estamos entrando agora médios intuitivos. Pergunta 180. Pergunta não, acho que é um apontamento. A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, a sua alma, uma vez que designamos sob esse nome o espírito encarnado. O espírito estranho, nesse caso, não atua sobre a mão para fazer escrever, não a toma, não a guia, ele age sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e a mão dirige os lábios. Anotemos aqui uma coisa importante de se saber, é que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la. Domina-a sem que saiba e imprime sua vontade nesta circunstância. O papel da alma não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nesta situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Aí tem um outro lembrete aqui. Se assim é, disse-a, nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve ao invés do espírito do médium. A distinção, com efeito, algumas vezes é bastante difícil de se fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido
Ele nasce à medida que se escreve e, frequentemente, é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. O papel de um médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como o faria um intérprete. Este, com efeito para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, dele apropriar-se de alguma sorte para traduzi-lo fielmente e, portanto, esse pensamento não é o seu, não faz mais que atravessar seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. Então, vamos agora ouvir o Miramês, que vai dar uma ampliada aqui, né? Acho eu. Então, capítulo 13, alusivo a essa pergunta 180 do Livro dos Médios, o título também é Médios Intuitivos. O pensamento do espírito comunicante é a base de todas as mediunidades. Vou repetir aqui, o pensamento do espírito comunicante é a base de todas as mediunidades. A transmissão da mensagem parte das ideias emitidas para o medianeiro, e é pelo teor dessa mensagem que ele será reconhecido e definido como bom ou mau espírito. A mediunidade intuitiva é a mais comum entre os homens, sendo generalizada no seio dos povos de todas as nações. Entretanto, existe uma escala muito grande de mediunidade intuitiva, desde os primeiros rudimentos de transmissão das ideias para os encarnados, até a mais alta mediunidade de falar e mesmo de escrever. Um tribuno bem sintonizado com os espíritos superiores transmite maravilhas a que até nós, dos planos espirituais, assistimos estudando a riqueza de nuances e o desenrolar das ideias da entidade comunicante à receptora. O médium intuitivo, que conhece e reconhece o valor de sua postura ante o benfeitor espiritual, consegue uma simbiose enriquecida no amor, de modo a beneficiar a muitos que ouvem os conceitos luminosos, filhos dos dois que se dispuseram a servir em nome do Cristo. A intuição é um dom universal, com poderes elásticos, funcionando na ciência, na religião, na filosofia e em tantas outras atividades da alma, como protetora, educadora e instrutora de todos os que são participantes da verdade. A intuição é dom de todas as criaturas, porém, na sua pureza lineal, somente se expressa no futuro, quando os seres humanos alcançarem a pureza de pensamento, como dizia Buda, reto pensamento, reta vigilância, reta alegria, reto prazer, reto amor, reta caridade, reto saber, reta palavra. Eis aí o ambiente para a reta intuição, mediunidade sublimada, consciente daquilo que se passa por seu intermédio. O espírito livre não atua sobre a mão para escrever. Ele empresta as ideias e o médium a traduz, passando para o papel, segundo o seu entendimento. Ele atua sobre a mente com a qual se identifica pelos sentimentos que irradia. É bom que identifiquemos que as emissões de pensamento existem em muitas faixas. As dimensões são variáveis, de acordo com a elevação de que comunica e de que recebe as ideias. A razão do médium intuitivo tem de ser apurada, vigiando e orando para reconhecer quem é quem, qual a qualidade do emissor e o que o receptor tem de fazer a mais, no sentido de alcançar a companhia dos benfeitores espirituais elevados. Esse é um trabalho individual. Essa mediunidade quase nada prova
que o medianeiro está recebendo mensagens do além. Isto não importa, já passamos a época das provas, desde quando as mensagens educam e instruem a humanidade. O seu maior valor consiste nisto, em fazer crescer nos humanos o amor e a caridade bem orientada. Mas quem recebe os pensamentos tem consciência desta verdade, por conhecer seus próprios pensamentos e sua índole. E isto basta para que se considere um instrumento dos espíritos em favor do bem. O médium mecânico é como que uma máquina, um intuitivo, um intérprete. Não importa as diferenças, importa sim a qualidade das mensagens que saem por intermédio desses instrumentos. A luz pode passar por vários canais, desde que ela clareie. É isso que importa para o suerguimento do planeta. O pensamento espiritual está descendo para encontrar o pensamento humano, fundir-se um no outro, de maneira que Jesus apareça no centro, purificando a própria vida e ajudando a libertar todo o seu rebanho. O médium deve ser seu testemunho por onde passar. O médium deve dar seu testemunho por onde passar, sempre fazendo bem, lançando sementes de alegria e de amor, e sempre anunciando a boa nova, verdadeiramente nova, na renovação dos tempos, enchendo os corações de esperança de que a vida continua, e cada vez mais dentro da felicidade. Para tanto, convém a todos fazerem-se unos com Jesus. Não podemos esquecer o que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Volta novamente. Ao médium intuitivo, concitamos que ouça as palavras de Paulo, purificando seus pensamentos, apurando suas palavras e, em sequência, sua vida, no afã de que sua faculdade, mesmo a intuitiva, seja tomada pelos benfeitores espirituais elevados, passando por seu intermédio páginas de luz para que as trevas da ignorância desapareçam dos seus caminhos em ajuda a todos os seus semelhantes. Que assim seja. Que coisa linda. Eu conheci uma médium britânica, ela era recetista, era interessante, cara, ela conversando contigo aqui, psicografando ali, eu ali a mão da mulher não parava e, sabe, ela trabalhava com receituário. E as receitas dela eram batata. Neuza Vitorino. Acho que eu classifico esse negócio da intuição, porque invade um pensamento que não é meu e fica martelando. Com certeza. Até botando no papel. E alguns dão alguns conceitos que a gente vê que está um pouco acima do nosso saber, do nosso proceder e tudo. Então vamos junto aqui, mentalizar a imagem do Mestre Jesus, acalmar os ânimos e tentar o diálogo com o nosso guia do Mestre Jesus mais uma vez. Agradecemos por estarmos aqui. Mais uma vez agradecemos por essas mensagens que vêm ao nosso alcance e que agregam, que sedimenta cada vez um pouquinho mais de conhecimento expansivo, que abre um pouco mais o horizonte do meu ver, do meu proceder, do meu ser. Que a paz seja uma realidade nesse proceder, nesse ver, nesse ser,
Isso. Tudo isso que recebemos aqui, só temos a agradecer ao Pai por dando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta mais essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. E voltar a levar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por esse momento de intercâmbio com nossos irmãos desencarnados, que todos aqui encarnados e desencarnados possam estar bem melhores na hora do que quando aqui chegaram. Que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos. A paz resultante desse autoencontro, desse autoexame e dessa necessidade de expansão consciencial. E por isso e por tudo, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, por dando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse encontro entre irmãos. Que assim seja. Tá quentinho, mas tá quentinho gostoso, né? Tá aquele quente. Tem comunicação? Fé é a certeza de que naquilo que crês está a verdade. Mas, como orienta a doutrina espírita, não deixa de passar pelo crivo da razão todo o escrito dos espíritos, por mais confiai na entidade que por ti se comunica. Na prática mediúnica, a prudência nunca é demais. Que a paz de Deus permaneça entre nós. Que a paz do Senhor esteja contigo e com todos os mais presentes nesta reunião. Irmãos, que esta paz seja sempre uma constante em vossas vidas. Que é lindo, mais uma vez, poder estar aqui e ver como se forma esta corrente de pensamento em favor de tudo que nos emana, que nós criamos. É bem
deste jeito, tudo que nós produzimos, nós enganamos para o universo. E dessa forma é que tudo que vai se construindo, seja para o bem ou mesmo para o mal. Mas tudo depende só de nós. E falo nós porque um dia já estive aqui e passei por tudo que hoje todos vocês passam. Mas a lição foi bem clara e também observei o comentário que foi bem persistente ao valor que temos que dar a tudo que criamos em pensamento e em palavras, pois tudo é energia que se soma e sempre é projetada para os ambientes, e disso tudo se soma e dela as causas de muitos acontecimentos. Lembramos que tudo se forma e se chama. E se emana dos pensamentos, e tudo também se cria. Fique na paz do Mestre Jesus e tenha uma noite abençoada. Eu fico pensando, por isso que eu não gosto. A gente também sabe disso. Ela não poderia criar uma escrita daquela. A gente também sabe disso. Muito obrigado por tudo. Obrigado esta casa abençoada existir, pois ela só nos ajuda a trilhar o caminho da luz. Pois quando aqui chegamos, nos desespero, é aqui que a nossa paz é devolvida. Que Deus abençoe todos vocês por nos devolver a paz que todos precisamos. Luz e paz a todos. E Deus há sempre de dar a recompensa a todos vocês. Que assim seja. Sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira.
tristeza.